Palmares, uma nação criada por negros, fugidos de vários engenhos dessa região do Nordeste. Um vasto território do tamanho de Portugal, que se espalhava desde o Rio São Francisco a oeste até o Cabo de Santo Agostinho, no litoral, a leste. Quilombo dos Palmares, terra de Zumbi, grande líder da luta pela liberdade. Os primeiros registros históricos da formação do Quilombo de Palmares são de 1597. O Quilombo durou mais de um século. Em 1694, aconteceu a grande invasão, o massacre, com a destruição física de Palmares. Neste documentário, as origens da luta do movimento negro pela liberdade no Brasil. A história do Quilombo dos Palmares é um pequeno capítulo nos livros. Pouca gente sabe que esse quilombo durou mais de 100 anos e teve cerca de 30 mil pessoas. Foi a fonte de importantes bens de produção da antiga capitania de Pernambuco, que numa região de monocultura de cana-de-açúcar dependia de alimentos e produtos de Palmares. Uma bela reconstituição do que foi Palmares foi feita para o filme Quilombo, de Cacá Diegues, de 1984. Na Serra da Barriga. O professor de História da Universidade Federal de Alagoas, Zezito de Araújo, é um dos responsáveis pelo resgate da história do Quilombo dos Palmares. A história do Quilombo dos Palmares, ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizada, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado. Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento, das correntes, que era a Casa Grande e Senzala. Por outro lado, nós também entendemos esse contraponto que as pessoas ligam a figura de Zumbi a uma pessoa escravizada. Pelo contrário, Zumbi nasceu livre, teve todo um aprendizado também livre na região próxima ali à cidade de Porto Calvo. Então, Zumbi foi uma pessoa livre, nasceu livre, permaneceu livre e morreu pela liberdade. E aqui, o Quilombo dos Palmares também sempre foi um espaço de liberdade. Liberdade sempre foi uma das condições essenciais da existência humana. A história mostrou fases tenebrosas de violência e exploração do homem pelo homem. Desde o final do século XVI, uma corrente contínua de negros capturados na África começou a ter como destino os portos do Brasil. Os negros vinham para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, nas terras daqui, recém-ocupadas pelos portugueses, inicialmente nas capitanias de Pernambuco e Alagoas.
primitivo comércio de escravos durou quase 3 séculos e os africanos eram obrigados a realizar os trabalhos mais duros em um regime de torturas e terror. Pode-se torcer a peça até sangrar pela boca, apertando-se o anel referente ao aparelho digestivo. Muitos negros escravos começaram a fugir para o interior, para longe dos núcleos urbanos e fazendas, mergulhando na floresta tropical. Entre Pernambuco e Alagoas, os escravos encontraram uma região montanhosa com densa mata. Em um século, o Quilombo dos Palmares já ocupava um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro, com cerca de 11 mocambos espalhados por encostas e vales. O nome Palmares vem desses palmeirais de ouricuri, palmeira típica do Nordeste brasileiro, de onde tudo se aproveita. Ao contrário do resto das capitanias, a economia de Palmares era bem diversificada, aproveitando a riqueza da terra. No meu entender, a terra ela foi tanto quanto importante para a destruição do Quilombo dos Palmares. Por que isto? Com a saída dos holandeses daqui do Brasil, grande parte da tecnologia que os holandeses assumiram aqui foi para o Caribe. E os portugueses precisavam produzir. O Quilombo dos Palmares ele estava situado na região de terra mais produtiva, que era a área do Massapê. E se nós vamos olhar o mapa da região onde estava localizado o Quilombo dos Palmares, nós vamos perceber que lá estava localizado os 11 mocambos. O que é que ocorre? Os portugueses, eles foram forçados a produzir mais cana, produzir mais açúcar e teriam que expulsar também os quilombolas dessa área.